Oiê, meu nome é Daniele e hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu concluí no ano de 2023. Bom, né? O primeiro livro que eu concluí foi O Sangue do Olimpo, do Rick Riordan. Eu comecei ele em 2022, do dia 28/6, e terminei ele no começo do ano, no dia 23/1. Eu dei 3 estrelas. Três estrelas pra ele. Por que eu dei 3 estrelas, né? Eu dei 3 estrelas porque eu não gostei do jeito que eles descreveram o Percy e a Annabeth nesse livro. Nos outros livros da saga, os outros 4, né, dessa saga aqui, eu gosto do jeito que tá o Percy e a Annabeth. Só nesse aqui que foi ruim, porque eles colocaram muitas cenas que eles precisavam ser salvos. E eu acredito que nenhum deles precisa ser salvo por outras pessoas, já que eles conseguem se auto-salvar, entendeu? E eu só não dei menos estrelas por conta das cenas que tinha o Nico e a Reina. Porque as cenas que tiveram eles, eu acredito que o Rick Riordan só fez esse livro por causa dessas cenas. Então, foi a única parte também que eu gostei. E é por conta disso que eu dei 3 estrelas. Ficou melhor? Ficou. Eu fico melhor? Ficou bem sincerona. E o segundo livro concluído foi um e-book que eu li no Esquilo, que é Um Conto de Natal. Não sei o nome do autor, da autora, enfim, tá aqui. E eu iniciei dia 3/1 de 2023 e terminei dia 13/7, que é 2023. Foi no primeiro semestre aí, né? Para um livro que na teoria é para Natal. Mas enfim, comecei a ler por conta que é um livro famoso, né? Por conta do filme dos Fantasmas do Scrooge. E também eu conheço outro filme que é da Barbie. E eu sempre quis ter vontade e eu tinha acabado de abrir aquele negócio do Esquilo e eu queria ler alguma coisa e ele era uns que estavam lá e eu comecei a ler. E o livro, ele é bem legal e eu consegui entender o porquê que ele seria um clássico, né? Não que eu precisa averiguar que o que é clássico não é clássico, né? Mas aí eu li e ele tem bastante reflexões que, tipo, é um livro antigo, né? Então é umas reflexões que ele é escrita de forma simples, não é uma forma muito complexa. E como ele foi escrito há muito tempo, naquela época devia ser uma coisa muito, sei lá, grave de se falar. E eu gostei bastante do livro, por isso que eu dei 5 estrelas para ele. A terceira leitura concluída foi Vermelho, Branco, Sangue Azul, da Casey Mikisko. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu ganhei esse livro de aniversário em 2022 da minha irmã. E eu só comecei a ler ele em janeiro desse ano, foi em janeiro? Foi, dia 24 de janeiro. E eu terminei ele em agosto, dia 3, por conta do filme que ia ser lançado. Porque eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que assistir o filme, então pra eu assistir o filme tem que ler o livro. Daí eu voltei a ler por conta do filme. E eu gostei bastante dele, tanto que ele é um favoritado com 5 estrelas. E o favoritado veio principalmente por causa da relação do Alex com o Henry, que eu gosto muito de como foi construído o relacionamento deles. Não é um spoiler falar que é um relacionamento. Mas enfim, eu gostei muito dos dois juntos e da personalidade de cada um. Eu gosto principalmente do Henry. E a única parte que eu posso falar assim, digamos assim, mal, é a parte da política, por conta que eu não entendo de política. Eu não sei se foi escrito ruim ou não foi escrito ruim, mas é porque eu realmente não entendo. E por eu não entender, eu tive que reler várias partes do livro pra eu compreender, né? O Alex fala muito sobre isso, então, tipo, tinha muitas partes explicando. A quarta leitura concluída foi o outro e-book, que é A Noiva do Capitão, onde eu comecei a ler dia 29/8 e concluí dia 30/8 e eu dei 4,5 de estrelas. Ali tá falando, né, que eu comecei a ler dia 29 e terminei dia 30, mas foi no mesmo dia, no caso, eu terminei na madrugada do dia 30. E eu comecei a ler esse livro por conta de um POV que eu vi no TikTok, que era falando sobre, tipo, a sinopse da história, né? Que é que tem uma garota que ela envia cartas pra alguém que não existe e que de repente essa pessoa aparece na porta dela, assim, magicamente. Então, essa premissa da história me fez querer ler.
porque eu gosto de romance, então eu quis ler romance. E ele é um livro de romance de época, né? E eu gosto muito de romance. Tipo, comecei a gostar por conta desse livro, por causa desse livro eu quero ler mais romances de época, porque ele é bem viciante, tanto que eu li em um dia. E a história, tipo, eu não dei 5 estrelas, eu dei 4,5, né? Eu só não dei 5 estrelas por conta que tem muitas cenas de romance que eu não gosto, assim, que é tipo, parece que são coisas que são enfiadas na história pra dar, tipo, gás, assim, digamos assim, na história. E eu não gosto muito dessas cenas, assim, que são forçadas, entre aspas. Porque eu não gosto. Daí, por conta disso, que eu tirei um pouquinho das estrelas. Mas a história em si, eu gosto bastante. A próxima leitura que eu tive, que foi o quinto livro que eu li, foi Como Sobreviver a Realiza, que novamente é mais um livro sobre Realiza. E aí dá pra perceber que eu gosto de coisa de princesa e de príncipe, né? E eu comecei a ler em novembro, no dia 16, e terminei em novembro, do dia 22. Então dá uma semana, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Li em uma semana o livro e eu dei 3,5 estrelas. Por quê? Porque o livro, ele é tipo assim, ele conta como que... Como que eu vou explicar? Então, a irmã dessa principal vai casar com um príncipe. Daí o livro vai retratar como que essa irmã tá lidando com isso. É isso praticamente o livro. Daí, eu comecei a ler porque eu pensei, nossa, ela vai se apaixonar por um príncipe, né? E ela é muito chata. Tipo assim, no começo ela tá tipo, eu não quero isso, porque, a minha irmã escolheu isso. Não, ela tem um síndrome, como que eu falo? Síndrome da irmã, como que é? Síndrome de irmão. É um síndrome de irmã que é tipo assim, ela parece que tipo, ai, tudo é em volta da minha irmã, tudo é em volta da minha irmã e eu sou esquecida. Ela é assim, sabe, no começo. E eu me enchi o saco. E daí eu falei assim, não, eu vou começar, tipo, porque na primeira parte do livro é só a parte da sinopse, né? Que é essa parte dela lidando com a irmã e tendo que ir, enfim, essa parte. Daí eu falei, não, depois de passar dessa parte e ela continuar sendo desse jeito, eu vou parar de ler esse livro. Mas daí, no decorrer do livro, né, ela foi amadurecendo um pouquinho. Mas mesmo assim continua sendo chata. Por isso que eu dei 3,5 estrelas. E é isso. Uma? Ela fala que você gostou por causa dos guri lá ou não? Não foi por causa disso que eu gostei. Então tá. Eu gostei por conta de... Pior que é verdade. Eu gostei por conta das cenas engraçadas que tem um grupo que se chama... Como que é? O Grupo dos Rebeldes. É o Grupo dos Rebeldes? E as cenas que tem eles é muito engraçado, assim. As cenas que tem do Sebastian, que é o irmão do cunhado dela. Cunhado? Cunhada. Do cunhado dela é muito engraçado. Daí, por conta dessas cenas que apareceu os outros personagens que eu gostei, não por conta da personagem principal. E por isso que eu dei 3,5. Por causa dela, porque ela é a personagem principal e eu não gostei dela. É isso, né? Encerrou? Tá bom. Como que é selo verificado, Marielle. O sexto livro que eu concluí foi O Diário de uma Princesa Desastrada, que eu comecei a ler em 2022 também, no dia 15 de novembro, e eu terminei em 2023, só dia 7 de dezembro. Por que eu dei... tipo assim, calma aí. Esse livro eu comecei a ler por conta da autora, que eu conheço ela nos vídeos do YouTube e tal, e eu também acompanhei toda a fase dela do lançamento desse livro. Eu só não tinha, tipo, começado a ler antes, por conta que eu não tinha onde ler, né? Daí eu comecei a ler e eu parei por conta que... Na verdade, eu não lembro porque eu parei de ler. Só sei que eu voltei a ler porque era sobre princesa, essas coisas. E eu queria voltar a ler... E daí esse era o livro que tava em andamento e eu comecei a voltar a ler ele. E não tem um motivo, assim, muito... Uau, porque eu voltei a ler. Só voltei a ler. E eu gostei bastante de ler. E eu dei 5 estrelas e favoritei literalmente por conta dos últimos capítulos, assim, que é onde desvenda toda a história, assim, do livro dela. E que tava na minha cara desde o começo do livro, mas eu não... Aparentemente eu não associei as coisas. Só fui, tipo, depois que eu concluí, porque, nossa, eu podia ter, né? Podia ter me tocado dessas coisas, mas não me toquei. E eu gostei bastante, e eu gosto bastante da personagem principal dela, eu gosto bastante da história. E as partes que eu mais gosto do livro é as coisas que ela inventou, tipo, que ela criou, que são, tipo, os doces, os animais que ela criou e tal. E essa parte que eu mais gosto. E acho que é por causa disso tanto que eu favoritei. Tanto por conta da história, tanto pelo mundo que ela criou.
E eu queria muito ler os outros livros dela, mas eu vou achar um jeito de ler. É isso. Agora foi o surto do final do ano, que eu comecei a ler no dia 22 de dezembro. Que daí eu tava pensando, nossa, preciso ler alguma coisa. Só que em dezembro eu comecei a trabalhar lá na Praça Encantada aqui da minha cidade. Daí eu não tava com muito tempo, só que eu queria ler. Então, dia 22, eu achei que foi uma boa ideia começar a ler Jogos Vorazes. E eu terminei a trilogia no final do ano. Tanto que eu comprei de Natal o box da trilogia e mais Cantiga dos Pássaros. E agora eu vou falar sobre se eu favoritei, se eu não favoritei, quando comecei a ler, quando terminei de ler. Eu não vou falar muito sobre os livros, porque eu quero gravar um vídeo sobre. Então eu vou falar mais, tipo, considerações principais. Então, o primeiro que eu concluí, obviamente, foi o primeiro da trilogia, né? Foi Jogos Vorazes, que eu comecei dia 22, que eu ainda tava trabalhando na praça. De dia 23 eu terminei. E daí eu voltei a ler dia 24 ele. E terminei dia 25/12. Eu dei 5 estrelas e favoritei. E um comentário, assim, principal que posso fazer. Posso falar que eu amei, é isso. Eu vou falar mais sobre o vídeo, eu não quero falar muito. Esse primeiro livro aqui é explicado melhor sobre o mundo, né? Sobre os Jogos Vorazes. A gente conhecendo melhor a Katniss e Pita. E um pouquinho sobre o mundo. E posso dizer que nesse primeiro já tem muita coisa massa, coisa muito legal. E eu gosto bastante da relação que é começada a construir aqui do Pita e da Katniss. E eu posso falar que esse foi o único livro que eles realmente foram felizes. Eu dei 5 estrelas e favoritei, acho que eu já falei isso. Daí o segundo livro já comecei na madrugada do dia 25, no caso do dia 26, e já concluí no dia 26, o Em Chamas, que é 5 estrelas. Se eu falar o que acontece no livro é spoiler? Então... Então não, melhor não. Então nesse é construído melhor a relação dos dois. Isso posso falar? Sim. Não é spoiler, né? Tá. É construído melhor a relação, é falado mais sobre o mundo, sobre a força que ela fez, que ela construiu as coisas, tipo, as reações que a Katniss fez no primeiro livro causou no mundo. É uma boa, né? Então, é isso. E eu gostei bastante também de Em Chamas. Tanto que eu dei 5 estrelas. Só não favoritei, mas eu dei 5 estrelas. E daí, no dia 27 já, no próximo dia, tipo, no 27, na madrugada do dia 27, comecei a ler A Esperança. E já terminei no dia 28, na madrugada do dia 28. E A Esperança é o último livro da trilogia, né? E fala sobre, deixa eu pensar. Como posso falar sem esse sofrimento? Foi o livro, tipo assim, mais torturante que eu li dos 3. Tipo assim, eu sofri o livro inteiro, tanto que no final eu fiquei pensando assim, não. Tanto fiquei com um sentimento no final, porque não. Não, tá com uma coisa errada, sabe? Mas é isso, eu dei 5 estrelas também pra Esperança. E eu não falei muito sobre esse livro, porque eu quero fazer um vídeo separado. Falando mais sobre o que eu achei. Tanto que eu vou falar, acho que no vídeo que eu vou falar dos 3, eu vou falar bastante spoiler, porque eu quero falar sobre. Então, vai ter spoilers no livro que eu vou falar da trilogia. E eu quero muito ler também a Cantiga dos Pássaros Secretos. Mas isso daí vai ser outro vídeo também que eu vou postar aí. Muitos vídeos planejados. Que eu vou postar sobre as minhas leituras que eu quero ler em janeiro. E é isso. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o que eu achei, porque eu acho que eu vou reler a trilogia dos Jogos Vorazes pra eu fazer esse vídeo, e daí eu vou fazer esse vídeo, e daí vocês quiserem ver um pouquinho mais, vocês podem entrar aí no meu canal e conferir. E também vou postar um vídeo também que eu quero ler em janeiro, que também vocês podem entrar aí e conferir se tiver já. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem também acompanhar eu lendo, ou o meu histórico de leitura, o meu progresso das leituras, podem acompanhar no meu Instagram e no Scoob. E se vocês quiserem ver mais coisas da minha vida, essas coisas podem acompanhar no Instagram. Eu vou deixar tudo aqui embaixo. Se vocês gostaram, podem curtir. Se gostaram da minha pessoa, se inscrevam. E é isso. Tchau. Pronto, né? Tá bom. Agora eu vou soltar o chuva.